Aí, pessoal, mais uma resolução. Escreva na forma trigonométrica os seguintes números complexos. Então, o primeiro aí, z igual a 3 mais 3i. Bom, lembrando que a forma trigonométrica de número complexo, né, deixa eu colocar aqui primeiro a forma binomial algébrica. Z é igual a mais bi. Isso aqui é a forma algébrica do número complexo, né, ou forma binomial. E tem também a forma trigonométrica ou polar, que é dado por módulo, que multiplica cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento. Bom, então eu tenho que escrever o número complexo nesse formato. Tu recebe na forma algébrica e vai transformar para a forma trigonométrica. Então, logicamente, do que eu preciso para montar a forma trigonométrica? Eu preciso do módulo e preciso do argumento. Então, eu preciso calcular o módulo e o argumento. Então, é isso que eu vou fazer inicialmente. Módulo do número complexo, raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Então, módulo igual raiz quadrada de 3 ao quadrado mais b aqui, ó, também é 3 ao quadrado. Módulo igual raiz quadrada de 9 mais 9. Isso é igual a raiz do 18. Então, módulo igual, vou melhorar isso, ó, fazendo aqui dentro 3 ao quadrado vezes 2, fazendo a fatoração do 18. E aí, o módulo é igual a 3 raiz de 2. Tá aí. Então, isso vai nessa posição aqui, ó, 3 raiz de 2. E agora eu preciso calcular o ângulo, né? O argumento, o θ. Então, seno de θ é igual a b sobre módulo si b rho, né? Sabe que essa letra aqui, ó, que representa módulo, ela é o rho. Então, si b rho com a rho. Então, cosseno de θ, a sobre rho. Aí o seno de θ é igual ao b. O b é 3, né? É a parte imaginária. Sobre o módulo que eu encontrei 3 raiz de 2. Já vou cancelar aqui, ó. O seno de θ está resultando 1 sobre raiz de 2. Vou racionalizar isso. E aí eu estou encontrando seno de θ igual 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2. Então esse é o seno do ângulo. O cosseno do ângulo, cosseno de θ. O A, bom, o A também é 3. E o módulo, aqui, 3 raiz de 2. Cancelo. Cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2. E aí vou fazer o mesmo tipo de racionalização, né? E aí, logicamente, que vai dar o mesmo resultado, cosseno de θ, raiz de 2 sobre 2. Então, nota que o seno e o cosseno resultaram o mesmo valor e resultaram raiz de 2 sobre 2. Aí tem que lembrar, os dois são positivos, isso é primeiro quadrante. Tem que lembrar qual é o arco no primeiro quadrante, que tem seno e cosseno iguais, e iguais a raiz de 2 sobre 2. É o ângulo de 45 graus. Então, θ igual
45 graus. E se eu converter isso para radianos, que para escrita na forma trigonométrica fica mais adequada, então eu tenho aqui que θ é igual a 45 vezes π sobre 180, né? É uma regrinha para tu escrever, encontrar o número correspondente em radianos. Escreve o ângulo do lado π, embaixo 180. Simplifico aqui, dá 1/4. E aí eu tenho que o θ em radianos é π sobre 4. Então eu consegui os dois elementos que eu queria, o módulo e o ângulo. Agora eu posso montar a forma trigonométrica. Z é igual ao módulo 3 raiz de 2, que multiplica cosseno do ângulo, cosseno de π sobre 4, mais I vezes o seno do ângulo, seno de π sobre 4. Está aí a forma trigonométrica. Para o outro, letra B, mesma história. Módulo igual raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Então, isso é igual a raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais o B aqui, ó, antes do I é a parte imaginária, menos 1 ao quadrado. Módulo igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, cancela a raiz com potência, resulta 3, menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1. Então isso aí é raiz de 4. E o módulo está dando igual a 2. Agora eu vou em busca do ângulo, do θ. E aí o seno do θ é B sobre módulo, e cosseno do θ é igual a A sobre módulo. Se B ρ com A ρ. Então, seno do θ igual ao B. O B é o coeficiente aqui, ó, que está é a parte imaginária, menos 1. E o módulo deu 2. Logo, o seno é menos 1/2. E o cosseno? Cosseno do ângulo. O A é igual a raiz de 3. E o módulo é 2. Raiz de 3 sobre 2. Aí tu observa que o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então tem que pensar que quadrante é esse. Ó, vou fazer o desenhozinho aqui, ó. O seno é negativo nos quadrantes de baixo, né? Aqui e aqui, ó, embaixo. Lá em cima é positivo. Isso para seno. E o cosseno é positivo no lado direito. Nesse quadrante e nesse quadrante. Então onde é que coincide positivo e negativo? Nesse quadrante quarto aqui, ó. Então isso aqui é quarto quadrante. E aí eu busco no primeiro quadrante. No primeiro quadrante o arco seria qual? Seno igual a 1/2 e cosseno raiz de 3 sobre 2. Tem que lembrar dos arcos notáveis. E aí isso aí é 30 graus. Como tu quer levar para quarto quadrante, como que é essa levada para quarto quadrante? Ó, novamente aqui o ciclo trigonométrico. No quarto quadrante eu quero fazer o quê? Eu tenho que pegar o 360 e recuar, ó, o valor relativo ao primeiro, relativo a 30. Então 360 menos 30, que dá 330. Então o θ ele é o 330 graus. E aí eu converto isso para radianos. De que forma? 330, bota o π do lado e 180 embaixo. Simplifica,
33 por 18 dá ainda por 3. Isso vai dar 11π sobre 6. E agora eu posso montar o número. Z é igual ao módulo, aqui ó, módulo, que é 2, multiplica cosseno do arco 11π sobre 6, mais I vezes seno do arco, seno de 11π sobre 6. Ok? Então tá aí as duas formas trigonométricas. Antes de fechar essa lâmina, só para te fazer uma observação, sempre aqui, ó, como aconteceu no primeiro exemplo, sempre que o A e o B forem iguais, parte real, parte imaginária, tu já sabe que o θ vai ser alguma coisa relativa no primeiro quadrante a 45 graus. Então tu só precisa depois deslocar isso para os quadrantes, né? Que aí no segundo seria o 135, no terceiro seria 225 e no quarto é o 315. Tá? Então, isso quando os dois forem iguais ali. Ok? Então era isso. Vou fazer mais uma lâmina e tem mais duas situações. Ó, mais dois exercícios, e aí eu vou lembrar para ti que eu tenho na forma algébrica A mais BI e na forma trigonométrica ou polar módulo que multiplica cosseno do argumento mais I vezes seno do argumento. Então nesse caso aqui o módulo, tu vê que esse número aqui complexo ali é um número real, né? Então se percebe aqui, ó, que o A é igual a menos 5, parte real, e o B aqui é 0, não tem parte imaginária. O módulo já sei que é 5, tá? Mas eu vou fazer bonitinho aqui pra ti, ó. A ao quadrado mais B quadrado na raiz. Módulo é igual a raiz de menos 5 ao quadrado mais B quadrado 0 ao quadrado. Módulo igual menos 5 ao quadrado 25, 0 ao quadrado 0, 25 mais 0 dá 25, raiz de 25 e raiz de 25 é 5 e o módulo é 5, ok? É o próprio módulo do valor aqui. Isso vale também para quando for um número imaginário puro como a letra D. O módulo aqui, ó, já posso te adiantar que é igual a 8. Mas aí depois eu faço. E agora o ângulo. O ângulo θ, da mesma forma. Seno é dado por B sobre o módulo. E cosseno do ângulo θ, cosseno do argumento, é dado por A sobre o módulo. C, B, ρ, cosseno é com A, ρ. Então, o seno do ângulo é o B que não tem, 0, sobre o módulo que é 5. E aí, o seno está dando 0. Cosseno do θ, o A é menos 5 e o módulo é 5. E aí o cosseno está resultando menos 1. Aí eu preciso verificar onde que acontece isso, seno 0 e cosseno menos 1. Então, se tu observar o ciclo trigonométrico, ó, onde que o seno é 0? O seno é 0 na linha do x. Então, o seno é 0 ou aqui no 180, ou no 0, ou no 360. Então, como que eu vou fazer?
Cosseno menos 1. Onde que o cosseno é menos 1? Cosseno menos 1 na parte negativa. Aqui está cosseno menos 1, parte de trás. Portanto, o arco é 180 graus. Ângulo, argumento igual 180 graus. E aí eu posso montar a forma trigonométrica. Eu tenho o módulo Z igual ao módulo, que é 5, que multiplica cosseno do ângulo, cosseno de 180. Isso aqui transforma, ó, para π radianos, né? A gente sabe que 180 é o próprio π em radianos. Cosseno de π mais i vezes seno de π. Ok? O outro, número complexo 8i. Ó, eu já sei que o módulo aqui é 8, né? Como aconteceu lá com o menos 5. Só tem parte imaginária, módulo é 8. Vou calcular para ti, ó. Módulo é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Então, módulo é igual a raiz quadrada da parte real a, que não tem, né? Ó, aqui o a é igual a 0 e o b é igual a 8. Então, 0 mais b quadrado mais 8 ao quadrado. Módulo é igual a raiz quadrada de 0 mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Módulo igual a 64. Logo, módulo é igual a 8. Agora o ângulo. Seno do ângulo é igual a b sobre ρ, c b ρ, e aqui cosseno do ângulo a sobre módulo a sobre ρ, co a ρ. O seno do ângulo é dado por b, que é 8, sobre o módulo, que também é 8. E aí eu tenho seno do ângulo igual a 1. Cosseno do ângulo igual a A, que é 0, sobre o módulo, que é 8. E aí o cosseno do ângulo está dando 0. Bom, aí tem que verificar onde o seno é 1 e o cosseno é 0. Vou usar aqui, ó. O seno é 1 aqui em cima, ó, né? Seno é 1 aqui no 90 graus. E aí, confirmando, ó, o cosseno do 90 graus, a extremidade do arco está aqui, ó. Ó. Isso aqui é 90 graus. Então, projetando esse 90 graus sobre o eixo dos cossenos, vai dar nesse ponto que é o 0. Então, realmente, confirma aí que o ângulo é 90 graus. Então, ângulo igual 90 graus, que eu devo converter para radianos. Como que é essa conversão? Bota o ângulo, bota o π do lado e 180 embaixo. Cancela zeros. 9 e 18 simplifica isso direto por 9 e vai dar π sobre 2. Já sabíamos, né? 90 graus é a metade de 180, metade do π. E aí é só montar. Z igual ao módulo, que é 8, que multiplica cosseno de π sobre 2, mais i vezes seno de π sobre 2. Ok? Antes de encerrar o vídeo, um comentário bem rápido. Sempre que for um número complexo do tipo real, tu vais ter aqui, ó, o arco sobre o eixo horizontal. Portanto, ou será 180 ou será 360. Então, ou será π ou 2π. Depende dos sinais. E quando o arco estiver sobre
o eixo vertical, ou seja, quando tiver só a parte imaginária, aí eu tenho o arco sobre o eixo vertical. Então, ou 90, ou π sobre 2, ou 270, 3π sobre 2. E, inclusive, eu posso saber quando que é um, quando que é o outro. Se for negativo, o número real negativo, eu tenho 180. Então, aí é π. Se for positivo, 2π. Se aqui for positivo, aí eu tenho 90. 90 é quando o número imaginário for positivo. Quando o imaginário puro aqui for negativo, se fosse menos 8i, aí o arco seria 3π sobre 2. Aí isso já te economiza toda essa parte aqui, ó. Tá? Bom, então é isso. Forte abraço, obrigado pela visita e até a próxima.